Estamos começando mais um episódio do Criando Asas. Hoje trouxemos uma convidada super especial, a Mônica, a head designer lá da Romanel, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que me conhece desde que eu sou pequenininho e acompanhou o nosso crescimento, acompanha até hoje, está junto com a gente. É um prazer enorme te receber aqui, Mônica, seja bem-vinda. Prazer é meu, mas aí você me quebra, né? Falando que eu te conheço desde bem pequenininho, vou achar que eu sou um dinossauro. Mas você era pequenininha também, fica tranquila. A gente tá junto nessa. A gente andava de mão dada no parquinho. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Vai ser bem bacana o nosso podcast. Fantástico mundo da cabeça da Mônica. É o meu incrível mundo da minha cabeça. Seja Às vezes é um bem-vinda. pouco assustador, tá bom? Mas tudo bem. É rock and Bem roll. rock and roll, Rock and roll. Mônica, Ai, primeiro a gente gostaria de saber a sua história. Então, como que você começou na Romanel? Conta pra gente a sua trajetória. Conto. Na verdade, a Romanel tem 38 anos e eu trabalho lá 39. Aí você fala assim, mas como isso, né? Porque quando a Romanel nasceu, a gente era de uma outra empresa, fundamos a Romanel e eu faço parte desse grupo desde o início, né? Então, tô nessa trajetória 39 anos com o Martins e com o Manchão. E é muito legal porque, assim, todo mundo acha que eu já comecei de head, né? E, na verdade, foi uma trajetória bem grande, porque, assim, eu entrei na Romanel, eu brinco que eu servia cafezinho e trabalhava na recepção. E eu adoro, eu sou muito curiosa, muito. E aí, eu vivia perguntando, indo na fábrica, olhando, porque antes era a fábrica e o escritório, era um complexo único, né? Hoje a gente tem outras unidades, mas assim, e daí eu fazia as perguntas. Bota lá fora. Pode continuar. Eu fazia as perguntas e sempre queria saber o que as pessoas estavam fazendo, como era o processo, porque o processo é incrível, né? E com isso fui me destacando. E um dia veio um cliente na Romanel e precisava apresentar a fábrica, só que as pessoas que faziam isso não estavam lá. Aí eu falei, quer que eu apresento, né? Aí eu apresentei, só que eu fiz de uma maneira Mônica, interativa, porque minha formação, eu sou psicóloga. E aí eu ficava observando o que as pessoas faziam, como elas faziam, e ficava meio entrevistando as pessoas na hora da visita. Ah, eu não sabia o processo, falava assim, conta pra ele o que você tá fazendo. Aí ia ficando dinâmico, né? E com isso foi muito legal, porque o cliente comentou com o Martins alguma coisa da minha performance e pediu para eu fazer uma viagem. Aí eu fui, fiz a viagem, mudei algumas coisas da loja, porque naquela época não tinha tudo setorizado, né? E aí foi muito bacana, porque eu tive uma oportunidade de ir para a rua. E quando a gente criou as lojas exclusivas, eu também fiquei numa loja dessas, a primeira, que era no centro da cidade, lá em São Paulo, e fazia as peças, fazia entrevista com as consultoras, né? Eu tinha um script que eu criei da minha cabeça e perguntava, e ali eu coletei muitas informações. E também foi bacana, o dono da loja queria que eu ficasse lá para sempre. Aí eles falaram, não, vai voltar, né? Eu voltei. Então, assim, eu passei em vários departamentos. Eu lembro que você já contou pra gente. Sim. Que você ajudava a montar, que você via que as vitrines não eram legais, que naquela época também não tinha, né, muito isso de montar vitrine. De visual merchandising. E aí você dava umas ideias também, né? Foi assim, a gente tinha uma agência que trabalhava com a gente, e essa agência ela era responsável pelos catálogos, comunicação visual. E eu ficava de ajudante da Helena, né, da moça da agência. E aí eu fui aprendendo várias coisas com ela. E um dia eu fui com ela num evento, uma feira, ela ia fazer a vitrina, e eu fiquei olhando e dando meus palpites, ajudando. Então eu também não sabia que eu tinha essa ferramenta dentro de mim. Na verdade, né? você foi descobrindo vários dons dentro de você pelos lugares que você foi passando dentro da fábrica, Sim, né? eu fui passando nos trabalhos diferentes
E aí, assim, eu sempre dava a minha contribuição. Vamos fazer assim. Aí eu colocava, experimentava, porque eu gosto de experimentar as peças. Eu experimentava, olhava, ficava legal, fazia a composição, dava sugestões. Então, aí um dia ela não foi e eu fiz tudo sozinha, a vitrine. Ficou super legal, né? E aí eu ia nas lojas, eu olhava e eu ajudava os distribuidores a fazer uma composição mais bacana, tá? E aí isso foi despertando. E eu achava que no mundo, todo mundo sabia fazer isso, mas não era. Porque eu vivia no meu mundo imaginário. Eu sou péssima com isso. Então, eu faço composição. Quer ver uma coisa que é muito interessante, que eu descobri que não é fácil fazer? Você vem com uma lista de presentes. Eu preciso presentear um grupo de pessoas. Para mim é super fácil, porque eu olho a pessoa, quando não tem a pessoa, eu mexo no Instagram, dou uma olhada, vejo como que é o visual da pessoa e faço as composições. Para mim, isso eu faço normal. E se você pedir isso para alguém, é muito complicado, porque as pessoas não sabem estilo. Então, na verdade, depois eu fui estudar algumas coisas. Eu fiz um curso de produção de moda, aí aprendi algumas coisas, que eu já sabia também algumas coisas, e foi muito legal. Então, assim, o meu currículo foi aumentando, Na verdade, então você pode dizer que a sua análise de perfil comportamental foi quem te ajudou a traduzir o que você acha que a pessoa quer. Sim. A minha formação de psicóloga me ajuda muito no meu trabalho. Embora as pessoas não entendam muito, mas é assim. Eu vou fazer, por exemplo, uma coleção para criança. Então, eu começo a observar como que a criança se comporta quando ela está numa loja, o que ela olha, como que é, que cor que ela gosta. Então, tudo isso é observação. Aí eu observo, aí eu faço a adaptação da moda, da tendência de cor e estilo da temporada para aquele público que eu quero atingir. Então, por exemplo, uma coleção infantil, quando se fala criança, todo mundo acha que é só bebê, criancinha pequena. Tem variações. Dentro de uma coleção infantil, você divide em 3 turmas, né? Os bebês, a turma até uns 7, 8 anos e de 10 para 12, né? Que já é mocinho. Então, Sim. Você tem que saber essas coisas. E eu faço isso meio que no automático, mas hoje eu sei que tem muito estudo, que as pessoas que trabalham com isso especificamente faz curso para aprender essas ferramentas que eu já tenho. Por favor, na verdade é que a gente entende, né, que você é um talento, né? Óbvio, né, eu sou um fã, eu já tenho muitos anos, né? A Kokeshzinha, que é uma bonequinha japonesa que ela me mostrou anos atrás. Isso depois virou uma linha muito bonitinha, na verdade. Então, como estou te falando, é um talento seu que você conseguiu desenvolver através da oportunidade que a Romanel te deu, né? E aí eu entro no tema que eu queria introduzir, que é sobre empreender no CNPJ de outros, né? Você se tornou uma das grandes empreendedoras da Romanel, né? Sim. Eu devo, assim, muitas coisas para a Romanel no sentido de oportunidade. Ela sempre me deu oportunidades e dessas oportunidades eu imprimi um pouco da minha característica criativa, ousada, né? Porque eu sou uma pessoa audaciosa, né? A gente conhece. Eu penso as coisas e eu quero que aquilo aconteça. Então, assim, empreender no CNPJ da Romanel é até que engraçado, mas assim, então, eu faço parte desse grupo, tem muitas pessoas talentosas lá que que eu não faço nada sozinha, né? Uma equipe, você foi na empresa, ela foi na fábrica, na nossa Disney. E aí você viu todo o processo criativo, muita como gente por trás, manual, pintando, nossa, não, é artesanal, né? Artesanal. Né? Então, tudo isso, o meu trabalho aparece para vocês, mas tem um exército de pessoas atrás, né? Então, assim, é muito interessante ver toda a trajetória da empresa e a minha junto, né? Que esse ano a gente inaugurou o Museu da Romanel. E Você não está lá no museu, não? Eu tô. Eu quase fiquei morando no museu. Eu falei para eles que eles
vocês vão fazer um Funko meu e colocar lá, né? Tem aquela, como é que chama? Aquele museu de cera, Cera, né? Museu Madame Tussauds, acho que você vai ter que botar a Mônica, vai estar lá, com certeza. Mas assim, o Museu da Romana é muito emocionante, porque assim, a primeira vez que eu entrei, que eu sabia que ia ter, mas eles fizeram um pouco de surpresa também pra gente. Aí eu entrei nas salinhas, que é dividido, e cada sala tem a origem, que tem o quadro do Martins e do Mantion, a história, a trajetória deles. E eu me vi também ali naquela trajetória, né? Porque assim, eu entrei lá, eu era uma menina, eu fiz a minha carreira, realizei muitos sonhos. Então, entrar lá também é um pouco da minha história. Eu e a Romanel, a gente assim se mistura um pouco, porque assim, lá é que nem se fosse a minha casa, né? Porque eu tô lá tanto tempo. Passou mais tempo lá do que na sua casa, na verdade. Mais tempo na Romanel do que na minha casa. E eu tenho uma história de amor com a Romanel, assim. Sou apaixonada. Ai, que lindo. A gente também. A gente faz as pessoas chorarem aqui no podcast. Não, é porque passa um filminho. Conta pra gente. Aí você vê assim, quem eu era e quem eu sou, o que era a Romanel e o que ela se tornou e grandes voos. E a gente tem na nossa missão e visão uma frase que é muito forte, né? A gente transforma vidas e juntos somos mais fortes. Então, essas duas palavras, elas têm um peso muito grande, porque assim, transformar vidas. Se você pensar que você começou falando no início da sua conversa, que eu te conheci pequenininho. Então, se você fizer uma trajetória sua, na sua linha do tempo, você era pequenininho, e em quem você se tornou, né? Isso é muito mágico. Isso é mágico. Então, a Romanel vai mudando a vida das pessoas, e quando a gente entra e percebe isso, que no caso no museu a gente vê a linha do tempo e vê tudo que a gente viveu ali. Eu vivi junto com a Romanel muitos trabalhos, muitas ideias, muitas perspectivas, sonhos realizados. Então também dá um orgulho. Então é como se fosse um filho, né? Assim, mas na verdade, né? Você tá vendo ele crescer, criar asas e voar, né? né? E aí você fala assim, nossa, a Romanel chega nos lugares que nem eu tenho noção, não. Né? A gente não tem noção. A gente não tem noção. E o que essa borboletinha causa na vida das pessoas, na trajetória toda que ela faz. Então, assim, a gente tem muitos depoimentos de consultoras que contam, né? Olha, eu mudei a minha vida, eu construí minha casa, eu paguei a escola do meu filho. E aí você vai fazendo uma analogia com a sua própria vida, o que a Romanel causou para mim, né? Assim, gente, antes era muito, muito difícil fazer viagem internacional. A minha primeira viagem internacional que eu fui trabalhar em Paris, eu fui pela Romanel. Então, a Romanel me levou até para a China. Então, assim, uns lugares muito legais, coisas que a gente construiu junto, sabe? Então, dá aquele quentinho, assim, no coração. O acolhimento, né? O acolhimento, né? A gente viveu grandes momentos, né? Eu com a minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai. A gente viveu grandes momentos do lado da Romanel, com certeza. Temos muito mais para viver ainda. E a gente teve nossas vidas transformadas também, né? E a gente vê a nossa capacidade de transformar a vida dos outros, né? A gente, hoje em dia, é um agente transformador de vidas, né? E a gente usa a Romanel como instrumento para transformar. E ver você se emocionando mostra pra gente que a gente está no caminho certo, né? Que a gente trilhou um caminho duro, árduo, mas um caminho correto de chegar onde a gente chegou e poder transformar as vidas. Voltando um pouco ao nosso assunto, porque a gente sabe que a gente a gente viaja, a gente né? É ótimo nisso. Eu e a Luana, então, a gente vira... Começa a ficar emocionada, totalmente sentimental. A gente costuma dizer que é análise em grupo aqui, né? Terapia em grupo, né? A gente faz terapia em grupo. A cada sessão que a gente senta aqui é uma terapia nova em grupo.
Queria trazer um pouco dessa sua vertente talentosa de criação. Como é que funciona isso na sua cabeça? De onde você tira essas ideias? Na verdade, como que... Eu queria te perguntar antes. Como que veio essa oportunidade de você entrar nessa área? Isso, ótimo. Porque né, tem todo um processo. Você Sim. falou que você ficou muito tempo. Isso é importante a gente falar para as pessoas, né? Que tudo leva um tempo, né? Muito. Então, como veio... né, levou um tempo para o crescimento da Romanel, a sua trajetória também, até você chegar onde você está hoje. E aí, como veio essa oportunidade? Eu digo assim, o nosso processo, a nossa carreira é bem gestacional, né? Ela tem fases. Então, assim, no início fiz muitas coisas que não eram do meu perfil. Hoje a gente percebe isso, né? Assim, mas eu fazia com maestria, porque era o que tinha, como a gente diz, era o que tinha para hoje, né? Mas, por exemplo, se eu não estou enganada, vou falar na cisão porque eu não lembro direitinho o ano. Acho que 2000. Tá. Mas enfim, 2003. A Romanel teve a cisão da diretoria, então ficou o Martins e o Manchon. E aí, nessa época, o Silvio, na época, cuidava dessa parte de modelos. Não tinha um departamento de criação como é hoje. Ele olhava as coisas que ele achava interessante e fazia. E aí, eu e a Fabiana começamos a dar uns palpites nas ideias e tudo mais. E aí, acho que a gente falou muito na cabeça dele. E um dia ele ficou meio louco, porque assim, a gente ficava... Ai, faz esse brinco, faz essa pulseira, faz isso, faz aquilo, faz um monte de demandas na cabeça dele. Aí um dia ele ficou um pouco irritado e falou assim, o que eu faço primeiro? Porque vocês ficam me mandando um monte de coisa. Mas ele falou de forma italiana, bem nervosa. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu não sei nada do que você faz, mas se você quiser eu posso te ajudar. Eu posso ir nos lugares, ver as pedras, porque eu já tinha acompanhado isso com ele um período. Aí foi legal porque ele foi me soltando, né? Foi me soltando, sabe criança que anda com aquela coleirinha? Assim? Liberdade vigiada. Liberdade vigiada. Então eu ia eu ia no fornecedor de pedras e aí fazer visita, olhava tudo, verificava o que ele tinha, e na hora que eu estava olhando eu já imaginava o modelo. Então para mim era muito fácil fazer isso, né? Ele comprava, tinha que trazer e pensar no modelo, e para mim isso era meio assim mágico, automático. E aí ele foi me dando as cartinhas e eu fui desempenhando o meu papel. Aí, nessa época, trabalhava eu, ele e a Fabiana também junto no departamento de marketing. Aí, um dado momento, ele foi ser diretor industrial e ficou a cadeira assim, criação, produto e marketing. Aí, a gente tinha que escolher, o que você vai querer? Ficar com qual responsabilidade? Aí eu falei para a Fabiana, você ficar com marketing, porque essa não é a minha formação. E eu fico com o produto, que eu brinco ali, né? Eu me divirto. Eu faço as coisas acontecer. O incrível mundo de Mônica. Então, essas coisas para mim é normal. Eu trago, olho o negócio, eu faço, aconteço e não tem muito segredo para mim, né? E aí a gente foi desta maneira, aí nasceu literalmente o departamento separadinho, assim, departamento de produto e marketing. Aí, passado um tempo, a gente percebeu que produto precisa de toda uma equipe para tocar e tem a parte de criação. Então, a gente foi dividindo nas caixinhas, né? E eu fiquei como head de design, criou uma equipe para produto e a coisa foi acontecendo. E aí hoje tem um departamento de marketing. O que faz exatamente, assim, pra gente que não entende, qual a diferença? O que o pessoal de produto faz? Muitas coisas. Viabiliza a tua ideia, né? Você cria a ideia e aí... Eu vou contar um pouquinho. Então, assim, primeiro, para responder a pergunta anterior que você me fez, assim,
como é que aconteceu, né? Como eu virei head de design, eu já contei. E da onde... Todo mundo quer saber de onde vêm as ideias. Aí, como eu não tinha coisas para mostrar para vocês, e eu sou muito visual, eu trouxe um início de um processo criativo. Eu estava pensando sobre o Brasil, as regiões e as riquezas que tem no país. Em cada região nós temos coisas maravilhosas. E aí, pensando nisso, eu pensei assim, podia ter uma coleção Brasilidades, né? Fiquei com isso na cabeça. Mas não aconteceu a coleção em si, Brasilidades. Mas eu peguei alguns ícones de alguns lugares legais e trouxe para o produto. Como isso? Posso mostrar? Claro! Eu fiz uma pesquisa sobre os povos Marajoara, né? E aí tem umas cerâmicas maravilhosas. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês verem. Esse é um tipo de cerâmica que eles imprimem as pinturas e cada pintura tem uma simbologia. Então, os índios se pintam e pintam a cerâmica. Então, assim, por exemplo, existe pinturas para falar que a mulher é solteira, pinturas de casamento. Então, eu li um pouquinho a respeito disso. E aí eu achei muito legal esse trabalho que tem nesse peixe, que é uma pintura marajoara, e transformei para um produto. Uma pulseira? Tô tentando visualizar aqui. O que você visualiza? Eu trouxe a peça, posso mostrar? Claro. Eu trouxe a peça para vocês verem. Eu não posso falar porque eu já fui contaminado. Eu já vi. Só que essa peça ainda vai acontecer, mas estava no meu forninho, eu trouxe para mostrar para vocês. Novidade em primeira mão. Olha que lindo. Eu trouxe esse brinco. A Ioná quer ver. A Ioná tem super jeito. Ela que é da Kogut que tem essa... Então, só para a pessoa entender, né? O padrão e o brinco. Então, eu trouxe o desenho impresso nesse metal. E daqui dá para fazer bracelete, meia argola, anel, uma infinidade de coisas. Então, esse é mais ou menos o meu processo criativo. Porque eu vou contar uma coisa que vocês vão ficar um pouco chocados. Eu não sei desenhar. Nem casinha, mas eu imagino. Então, o meu imaginativo é rico. Então, às vezes eu vejo uma coisa que é só um formato e eu traduzo para o meu mundo que eu preciso, né? Então, aí a gente cria coisas. Por exemplo, às vezes eu não posso ir viajar, então eu viajo na viagem alheia, como eu fiz com o Ioná. Ioná estava viajando num lugar maravilhoso. E aí eu dei um zoom num lugar que ela estava e ampliei uma torre e trouxe o desenho por uma coleção que eu fiz. Foi muito legal. Então, de uma foto da viagem da Ioná. E aí, às vezes acontece... Eu sempre falo isso, que o universo me dá de presente as coisas. Outro dia, quem me contou uma história dessa foi o Rodrigo, que você estava passando em algum lugar, tirou foto, acho que de um portão, ou de uma grade, ou de alguma coisa. Falou assim, não, daqui a pouco virou um brinco. Essa é a cabeça da Mônica. Acho que até bueiro, não foi? Lá em Nova York? O povo adora essa história. Eu estava andando com a minha amiga Helena Augusta, a gente estava fazendo pesquisa em Nova York. Aí eu passei assim, estava andando... E lá tem umas grades de bueiro, embaixo sai um ventinho, né? Tipo a Marilyn Monroe. Aí tava passando e quando eu bati o olho assim, eu vi o desenho prontinho. Aí eu tirei meu celular cheio desses desenhos. E, pum, tirei uma foto da grade. Aí a Helena Augusta, ela era doidona também, ela olhou pra minha cara e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim... É que eu vi um brinco aqui. Ela falou assim, brinco, né? Ficou toda assustada. Aí eu mostrei a foto para ela, ampliei, mostrei o desenho aonde que eu tinha visto. Ela falou, eu não acredito, você tá andando, você viu isso? Em Nova York, tá olhando pro bueiro. Eu olhei pro bueiro. E a história da porta, eu tava em Salvador, fui almoçar
num restaurante, a porta era maravilhosa. E aí eu vi o desenho do bracelete e de uma argola. Aí, no desenho da porta, eu tirei o desenho da porta e transformei pro metal. E ficou irado. Na verdade, pra você não ter ideia, é só de olhos fechados, né? Porque tudo que aparece na tua frente assim vai... assim, eu acho que eu tava falando isso antes de começar aqui o podcast pra Iafa e com as garotas da loja, assim. Todo mundo quer saber isso. Ai, de onde que nasce? Claro, tudo tem... A gente tem um repertório que a gente vai vendo várias coisas durante a vida da gente, vai ficando guardado na nossa memória. Quando a gente precisa, a gente dá aquela acessada, né? Então, por exemplo... Eu preciso fazer uma coleção de borboleta, é o tema. Aí eu começo a prestar atenção e aí todos os lugares viram borboleta. É engraçado. Então eu tô andando, nem tô pensando às vezes nisso. E aí eu olho assim, o movimento faz uma asa. É que na verdade você aciona um gatilho interno e você começa a prestar atenção, que nem aquela história de quando vê mulher grávida, um montão de mulher grávida. Aí você começa a enxergar coisas na tua vida, mas é porque isso você aí tá é uma... naquela sintonia, naquela vibração, mas é porque ela tá nessa vibração atenta, né? De pessoas atentas. Então eu falo que eu sempre falo na reunião e as pessoas às vezes se emocionam, porque assim, o universo me dá muita coisa de presente. E eu tenho óculos que enxergo o que ele tá me mostrando, né? Que eu tava fazendo uma limpeza lá pra minha mãe, recolhendo umas folhas lá da minha casa, do vaso, e lá tem uma flor do deserto. Aí a folha tava seca no chão, eu ia jogar no lixo. Aí eu bati o olho assim e falei, nossa, que maravilhosa. Aí eu tirei uma foto e passei pro metal e vai virar um brinco e uma mandala super linda com a flor que o universo me apresentou. Então, é mais ou menos assim. Mas na que a verdade, coisa hoje em dia, né, com o celular, a gente anda na rua olhando o celular, a gente não tá prestando atenção em nada, né? E quando não tinha o celular, né? Como que a gente fazia? Pedaço de revista, pedaço de tecido. Uma vez fui numa feira de tecidos, não tinha nada a ver com... Eu estava fazendo um Dia das Mães. Eu fui com o Mário Queiroz numa feira de tecidos, a gente começou a ver umas rendas. Eu tirei foto das rendas e passei para a coleção. Ficou super diferente e única, né? Porque assim, não tem aquela inspiração. Então, o legal, você falou de empreender no CNPJ alheio. Nossa, sou muito grata, Romanel, por eu poder dar essa contribuição de tudo que eu sonho, eu posso realizar lá, porque assim, talvez se eu fosse uma pessoa que tivesse um ateliê, não ia conseguir fazer a infinidade de coisas que eu faço lá, né? Então eu falo assim, as pessoas me perguntam, Mônica, você não fica com medo, né? Você com essa responsabilidade... Eu falo assim, gente, pra mim não é um fardo, eu brinco. Eu ponho meu rock and roll lá na minha sala e fico pensando e vou fazendo as associações com as coisas que eu li, com a tendência, com o que eu preciso apresentar com o público Romanel, porque também tem isso. Você pode ter uma ideia muito irada, só que ela não se aplica para o mundo Romanel, porque para fazer um desenho tem algumas questões. Que aí é a diferença entre produto e design. Viabilidade técnica, econômica, de design. Então, às vezes, eu estava falando para sua mãe. Às vezes, eu faço umas coisas e elas demoram, às vezes, 1 ano para acontecer, porque dá uma formação genética, né? Ele nasce, aí ele tem uns probleminhas, porque não dá para fazer daquela maneira, aí a gente tem que repensar, vai e volta. O produto... O pessoal de produto, eles viabilizam a minha ideia dentro de um processo de fabricação que é muito difícil acontecer também. E porque cada produto que nasce um problema. Às vezes é um problema pequenininho, às vezes é um problemão. E aí a gente tem que administrar isso. Às vezes eu fico chateada com o pessoal de produto, porque assim, eu quero muito que a coisa aconteça. E aí, não dá para fazer dessa maneira. Então, também, eu sempre falo isso com a minha equipe. Trabalhar com criação, você também tem que trabalhar suas frustrações. Sim. Porque
tem coisa que você imagina, que eu falo que o papel aceita tudo, né? O computador aceita tudo. Só que tem coisas que a gente não consegue fazer, por exemplo, eu tinha feito um brinco que tinha uma dobradura, não dá para fazer daquele jeito. O ouro 18 aceita tudo, né? O nosso processo de fabricação, que é em escala, É difícil. não dá. Então, tem coisa que a gente imaginou de uma maneira, aí nasce de outra, aí o protótipo fica para mim de presente, né? Que eu uso o errado, que eu falo que é o errado. Pelo menos Então, você assim, tem lá, foi gerado. foi. Às vezes ele não nasceu daquela maneira. Às vezes eu tenho que tirar pedra, ele fica mais... eu falo que ele fica mais pobrinho, porque... o produto é muito elaborado, aí naquele momento o custo que ele vai ter vai ser alto, não vai vender, então tem tudo isso. E o pessoal que faz o serviço criterioso é o pessoal de produto. Em que momento que liga assim a coleção? Você não cria já pensando numa coleção? Ou cria já, você já tem uma ideia de coleção e essa coleção você que cria também? É assim, por exemplo, eu recebo o briefing do marketing. Então, eles passam assim, no mês de janeiro vai ter uma coleção, fevereiro, assim por diante. O cronograma. Aí, nesse cronograma, o pessoal de produto desmembra o mês e o que eles estão imaginando para aquele mês. Aí, eu vou com essa informação e penso assim, Dia das Mães. Aí, eu fico imaginando e sempre vem uma intuição assim, eu falo, nossa, podia... Aí eu crio um storytelling dentro da minha cabeça, mas eu não sei se ele vai ser aceito. Aí eu faço em cima daquele meu storytelling que eu tô contando do produto. Então, aí eu faço também a curadoria de alguns produtos, vou vendo o que eu tenho e vou... eu falo que é a coxinha de retalho. A gente vai costurando tudo para aquilo acontecer. Aí, quando ele está mais ou menos formado, a gente tem uma reunião com o pessoal de produto e marketing, e eu apresento, né? E a gente faz uma apresentação sobre as cores da temporada, o estilo que está usando, filmes que está em alta. O Antônio, que trabalha comigo, ele prepara esse PPT, a gente leva as peças para vender a coleção. Eu estou imaginando em fazer, por exemplo, Dia dos Namorados, corações entrelaçados, que eu tive um insight assim, todo mundo está procurando alguém. E agora é muito louco essa sociedade que a gente está vivendo, porque as pessoas estão conectadas no celular. Então eu fiquei pensando assim, você pode encontrar alguém na tela do seu computador, né? Tem aí os sites que o pessoal... Eu casei dessa forma. Meu esposo foi através do aplicativo. Legal. Então aí eu pensei assim, corações entrelaçados porque dentro de uma fibra, né? Interconectado, você tá aqui, o seu coração, você vê uma pessoa do outro lado da tela que você nem conhece, só que de repente aquilo faz uma conexão. Então, o Dia dos Namorados desse ano eu pensei nisso, corações entrelaçados. E aí eu tava com essa ideia na cabeça, eu fui fazer uma apresentação no Bom Retiro, olho pra camiseta da mulher, ela tá com um coração assim, com um monte de trama, assim, fios. Falei, gente, tá aí a resposta, né? Aí o universo apresentou aquela camiseta pra mim, eu tirei uma foto. E tem o coração, é verdade. Tem, aí a gente fez é do desenho da camiseta, eu fiz o coração, que é tudo interligado, e aí o marketing achou legal, a gente põe uma música que tem a ver com a coleção, é bem divertida a apresentação, e aí a gente vende a nossa ideia. Você então estava contando de como foi a sua apresentação da bailarina, conta um pouco pra gente, ela apresentando o catálogo bailarina. Então, quando teve a apresentação, vamos fazer o catálogo. Aí você fica com aquela ideia insana na sua cabeça. O que você vai fazer? Porque o catálogo é muito diferente, porque ele tem 7 linhas, 7 estilos. Para cada estilo é uma mini coleção. Romântico, fashion,
atitude, né? Então aí você tem que ficar com aquilo na cabeça, porque precisa ter os produtos para compor ali. Mas tem a grande história, né? Que é o storytelling. O que você vai contar do catálogo? Aí nós ficamos pensando, e aí eu fiquei imaginando. Eu fui na apresentação, acho que de borboletas. Tinha o balé entrou com as borboletas. Você lembra disso na apresentação do catálogo Borboletas? Sim. Elas entraram de fadinha, né? E naquele dia eu imaginei uma caixa de música enorme, assim, e aí abria, aí saiu uma bailarina, né, e tocando a musiquinha mesmo. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí eu contei pra Fabiana, tô com essa ideia assim, amor, vamos fazer o catálogo bailarinas, né? Não, o catálogo, na verdade, ia se chamar Caixinha de Música. Mas aí ele foi tomando uma persona, né? Foi criando uma coisa. Aí, quando eu apresentei isso, todo mundo visualizou a caixa, aquela fumaça roxa, assim, a caixa abrindo, saindo a bailarina dançando. Os brilhos dos olhos dela, né? Os olhos brilhando. Ela já contou várias vezes a história, sempre tá com o mesmo brilho. Põe assim, aí a Vivi ficou pirando também, todo mundo. Aí eu coloquei a musiquinha da caixinha de música no meu celular, todo mundo entrou na vibe. E todo mundo começou a viajar dentro daquela criação. E ela não existia assim ainda. Na verdade, estavam co-criando, né? Tava. A gente começou na reunião de briefing, todo mundo, um falando uma coisa. Aí o pessoal chorou, porque ficou emocionado com a caixinha de música, porque tem a ver com o arquétipo, né? Lembrou das memórias de criança. Mas eu, por exemplo, fiz balé quando era criança. Muitas pessoas fizeram, então realmente vem uma nostalgia, né? Sim, e aí, assim, tinha pessoas que ganhou a caixinha da nona, né? A nona deu a caixinha de presente que foi dela. Então, tem um carinho. Sim. E todo mundo foi vivendo aquilo. Tem uma conexão emocional, né? E aí, né? as pessoas... Aí a gente olhava assim, pra outro, tava todo mundo com o olho cheio d'água. Tipo bobice. Você agora, né? Com bobice. Então, isso não tem preço Não que tem. A gente vive, porque assim, a gente se emociona com o produto, com a criação, e é muito legal porque assim, toda vez que a gente fala disso, a lembrança está dentro do nosso coração, né? Então a gente continua sentindo isso. E quando você vê o material pronto, que as agências conseguem entrar dentro da nossa cabeça, é muito legal. A Vivi saiu de lá com aquela ideia, da caixa, vamos fazer uma caixona. Aí teve a apresentação, que é aquela caixa enorme, tocando a música. Porque tudo isso que também, né, que impacta, né? Sim, porque... né? Nossa, eu amei, eu saí encantada no dia da apresentação. Porque lá o bichinho pica todo mundo, assim, com a ideia, né? Aí cada um na sua parte, começa a pensar, então a pessoa fala assim, vamos fazer uma caixinha que a bailarina dança. Vamos fazer... A gente colocou bailarina dançando nas lojas. A gente tentou reproduzir, claro que a gente não do tamanho que foi lá no dia da apresentação do catálogo, né, que foi maravilhoso, mas a gente conseguiu impactar também. Sim. Então, nesse dia eu fui para Salvador, aí foi muito legal, porque assim... Todo mundo vestido de bailarina, né? Com saia, de tutu. As meninas fizeram a apresentação. E eu chorei de novo no palco, porque tinha um violinista tocando. E as meninas modelos faziam balé. Ela pegou numa escola. Então, assim... E elas faziam a demonstração, apresentavam a caixinha. Então, é tudo mágico, né? Então, a gente foi muito feliz com o tema. Foi. Né? Realmente. Mas assim, as histórias às vezes saem com nome e muda, tem interferência ou tem uma transformação, e aí eu sempre apresento uma ideia do que eu tô tendo, aí eu ofereço. Aí se você quer empreender na minha ideia, eu aceito. Agora vamos só um minutinho, vamos ver se a gente consegue um spoiler aqui
E aí, o que vem por aí, Mônica? O que vem por aí? Olha, o catálogo vai ser fantástico, só que eu não posso contar, senão eu vou fazer nada, meu Deus. Tô tentando, Já tá né? tudo pronto, tudinho? Olha, os produtos já nasceram, estão em andamento, né? Então ele tá com a parte de produto agora, porque ele saiu, é um ciclo, né? Ele saiu da turma da criação, foi para produto, agora estão preparando as certidões de nascimento dos produtos, que são as fichas, estão abastecendo todo mundo mas o ciclo já começou, porque a gente tem que estar com isso pronto. Acho que, se eu não me engano, a apresentação para vocês da pré-venda vai ser em novembro. Novembro. Então, novembro eu tenho que ter pelo menos um de cada, né? Para poder apresentar, para ver se vocês vão embarcar na minha ideia ou não, né? Mas a gente tem embarcado esses últimos 30 e tantos anos, a gente está embarcando. Mas a ideia é muito legal, porque a gente também vai fazer uma conexão muito... com a parte emocional. Ó, já temos um spoilerzinho. Vai ter uma conexão grande com a parte emocional. Com a parte emocional. Ou seja, levem os lenços pra apresentação, né? Então, assim, vai ser muito legal. Claro, eu não sei se vai ser exatamente o que eu tô pensando, né? A gente ofereceu a ideia, agora o marketing vai elaborar melhor, né? Mas a linha que a gente traçou parece que foi aceita. Então vai ser muito legal. E esse é um projeto assim, muito elaborado, muito grande, porque tem muita gente envolvida para acontecer tudo no prazo que a gente precisa. E muitas peças, né? Porque acho que, se eu não me engano, tem 100 ou 120 modelos novos. Você tem ideia de quantas peças você já criou na sua vida? Não. Qual a sua sensação? Senta assim numa loja? Não, quando eu entro nos lugares, por exemplo, que tem coisas que eu lembro, assim, como que eu imaginei, né? Aí eu vejo, eu ainda fico emocionada. Que nem você viu na fábrica, não tem um painel que tem... Não sei se ainda estava lá. Um painel que tem uma mandala numa escada, você sobe para os departamentos, tinha uma mandala gigante lá. Aquela mandala... Eu lembro que eu tirei de uma manta de sofá, da época das revistas de moda ainda. Então, quando eu vejo assim no painel, eu falo, nossa, que legal, né? Então, assim, dá essa nostalgia, né? Você não tem a mínima noção de quantos produtos você já criou? Mínima? Nossa, imagina você entrar na loja e pensar, gente, eu criei tudo. Exatamente, deve ser mó barato. É muito orgulho. E assim também, desse trabalho, claro, não é tudo que sai da minha cabeça. Algumas coisas saem da minha cabeça e aí tem interferência das pessoas que trabalham comigo. Lógico, é a tua equipe, terceiros, né? Sim, e aí às vezes eu tô pensando em fazer desta maneira, e aí a pessoa que tem o know-how fala assim, vamos fazer assim, assim. Então, essas pessoas, eu falo que eles conseguem entrar dentro da minha cabeça, porque como eu não consigo me expressar com desenho, só com formas, eles são mágicos também, né? Porque é igual, eu falo que é o filme do Harry Potter. Eles entram na penseira, assim, né? A penseira, você tira o pensamento, coloca lá, eles puxam e materializa. Mas é muito rico a gente poder ver a ideia da gente tomando um caminho e tendo sua própria personalidade. Porque os produtos... seguir a sua vida, né? E os produtos vão pro mundo... E aí eles viajam, e aí você fala assim, nossa, ele chegou num lugar que nem eu fui. Tem produtos que entram dentro da floresta amazônica, eu nunca fui lá nos ribeirinhos. E tem gente lá, né, usando, né? Tem, e compra pelo barqueiro. O barqueiro leva para o outro lado do rio. Eu acho isso fantástico. A gente volta ao transformar vidas. Exatamente, né? E o mais legal disso, que é assim... Tem gente que acha que isso é um produto. Só que não é um produto, é um sonho. Às vezes é uma conquista. A gente ouviu muitas histórias e tem pessoas que falam assim, sabe? Eu tinha um sonho de ter um anel de brilhante, mas eu não pude comprar. E eu comprei um romanel que é igualzinho, né? Eles falam.
E aí, quando eu coloco, eu me sinto a princesa. Então, assim, gente, é mágico. A gente trabalha com magia. Você imaginar que uma ideia sua tem a capacidade de transformar vidas deve ser algo de surreal. Você consegue deitar a cabeça no travesseiro e pensar sobre isso? Às vezes eu penso num sentido assim, olha, falando um pouco até do Martins. O Martins tem uma responsabilidade social imensa, né? Sim. Que tem todas essas pessoas que trabalham e vivem da empresa dele, né? Sim. Empreender no CNPJ dele. Então, assim, a minha coparticipação na Romanel é muito rica nesse sentido, assim. Eu fico imaginando assim, como ele deve se sentir quando ele deita. Você me fez essa pergunta para mim e eu visualizo ele deitando e pensando na rede inteira, deve ser enlouquecedor. E eu penso assim, é enlouquecedor, gente. Quantas pessoas estão consumindo o que eu imaginei? Então, corações entrelaçados. Eu tive esse insight numa camiseta que eu vi da pessoa. E aquela camiseta saiu dali e entrou na minha cabeça, se transformou num produto e aquele produto fez muitas pessoas felizes. Porque imaginam, a pessoa comprou... Botou um prato de comida, né? Para dar de presente. É muito além, né? Mas, então, você está falando atrás dos bastidores. A consultora foi lá, postou na minha ideia, comprou, vendeu, fez alguém feliz e com isso ela conseguiu um dinheiro que ela pagou um boleto dela. Exatamente. É um ciclo, né? Gigante, é muito maior. Então, assim, quando eu fico enorme. pensando que uma ideia, às vezes que para uma pessoa pode ser uma ideia boba, uma ideia saiu dali e tomou rumo italiano, saiu dali e tomou um rumo assim tão grande, intenso, foi para lugares que eu nem imagino. Eu falo assim, nossa, pensando nesse lado, é uma responsabilidade muito grande. Mas como eu não vejo assim, que eu vejo que eu brinco, na verdade, eu tô aqui jogando uma pimenta em você aqui, né? Porque eu não vejo o meu trabalho assim como... Tem gente que pode achar que é um fardo, né? Você tem que criar tantos produtos. Eu não tenho isso, porque assim, cada peça que eu estou fazendo é um indivíduo. Ele vai tomar um rumo e ele vai ter uma trajetória. Às vezes é curta, às vezes é para sempre. E agora uma pergunta, como é que você lida com o apagão criativo? Você tem isso? Acho que eu nem tenho muito tempo de ter apagão criativo. A sua mente é tão já rápida, né? Eu acho que eu não tenho Imagina apagão. como que é a cabeça. Você dorme tranquilo? Assim, você dorme e você sonha com alguma coisa? Você Eu acorda e durmo, anota? só que às vezes eu tô querendo dormir e as ideias ficam me perseguindo. Eu falo, ai não, agora eu não quero pensar nisso. Aí eu tô vendo um filme, uma série... Pra dar uma Você tá relaxadinha. Aí tô olhando a série, aí a mulher aparece com um colar lindo, vou lá, tiro uma foto, guardo. Então, assim, não tem esse negócio, aí agora eu tô trabalhando, agora eu tô me divertindo. Eu tô no bar de rock and roll, vendo meu amigo tocar, vem as minhas amigas, amor, eu tenho essa aliança, tira a foto, faz pra Romanel. Ai, traz isso, traz aquilo. Eu falo, ai, gente, tô curtindo. Pô, deixa eu escutar uma música ali. Né? Mas, assim, é intenso. Então, assim... Não sei se tem divisão, eu tô trabalhando e eu tô me divertindo. Porque eu me divirto também no meu trabalho. É tudo uma coisa só, né? Explica um pouquinho pra gente como que funciona com as licenciadas. Então, elas fazem parte do processo criativo, a Giovanna Antonelli, a Ana Hickman. Como que funciona essa parte? A Giovanna é muito engraçada, porque assim, às vezes 3 horas da manhã tem mensagem. Ela também os horários dela é meio maluco. Aí ela vê bastante coisa, né? Assim, eu ia falar, se ela vivesse no século passado, ela ia ver revista, mas agora ela olha Instagram, vê um monte de coisa. Então ela começa, Mo,
olha que legal. Aí manda áudio. Eu vi isso. Aí então ela faz. Só que a cabeça dela é um caldeirão de coisas, porque ela viu a camisa verde, ela viu a onça, ela viu o riscado. Aí ela manda um monte de coisa. Aí eu falo, gente, sabe? Você andando no parquinho pegando fogo, é bem isso. Aí eu falo assim. O mood board dela é complicado. É doidão. Aí assim. Ela vai mandando coisa, mesmo que não tá fazendo coleção. Coisa, santo misturado com coisas fashion, um monte de coisa. Então, eu também aproveitei com a Gil, como eu conheço ela já há bastante tempo, eu também fiz um trabalho psicológico, que assim, eu tracei um perfil de Gil, eu tento, né, porque ela é bem camaleão, assim. Mas a gente já mais ou menos sabe o que ela vai gostar. Então, quando eu tenho as minhas pesquisas, eu também vou selecionando, aí eu vou trocando com ela. Então, às vezes, nem tá fazendo coleção ainda, tô garimpando coisas para apresentar. Aí ela manda um negócio, aí partindo de uma imagem, eu faço uma pesquisa e vou para aquele caminho para eu fazer a conexão com as outras coisas. Então, eu pego a ideia que eu tive, uma foto que eu vi legal ou uma referência, e aí em cima dessa referência eu linko com a dela, e aí eu construo um caminho, que nem agora a gente vai ter uma coleção que é assim, tinha várias coisas, várias cores. Aí fiquei pensando, você sabe que eu amo a Itália, né? Aí eu pesquisei, aí tinha umas fotos minhas da Sicília, que é muito colorido, muito feliz a Sicília, né? Aí eu fui pesquisando e tal, aí eu ofereci, e a Gil tem essa personalidade dela extravagante, né? Cada hora ela é uma coisa, porque ela é uma atriz e tudo mais. Aí eu fiz um storytelling também em cima dessa história da Sicília dela e tudo mais. Costurei. E aí a gente foi pegando as peças, mostrando para ela coisas que eu já tinha guardado. Porque tem coisas que eu faço, às vezes, que não entra na coleção, que ele é reprovado. Entendi. Porque dentro daquele mapa não cabe aquela... Ou, às vezes tem concentração de produtos mais caros, aí eu tenho que tirar. Então, às vezes, ele sai, mas ele fica lá na minha caixinha de Pandora. E aí eu revisito ali, e aí faço a costura de uma peça com outra, e eu mostro, eu falo, Gil, tô pensando nesse caminho assim, aí ela dá a contribuição dela também, né? Então, é bem legal, então realmente elas participam, né? Participa. Aí a Ana tem uma equipe que manda um mood pra gente das tendências de moda. E a Ana sempre faz isso com os outros produtos que ela licencia. Então, ela paleta sempre faz de essa cores, conexão. entendi. Paleta de cores. E é o que tá na temporada, né? Que é o estudo. Não vai que inventar, todo mundo né? bebe Óbvio, né? da mesma água. Aí eu pego todo aquele material, pesquiso, vejo o que ela tá imaginando e tal. Aí, às vezes, a gente tá na sessão de fotos, às vezes eu vou também, e eu troco uma ideia com ela. Tô pensando numa coisa. E aí ela embarca na ideia. Ou então ela passa uma... Às vezes eu já faço um print de umas coisas, mando pra ela e falo, Ana, eu tô pensando assim. Aí ela... legal, gostei. Você gostou dessa ideia? Gostei. Eu tava imaginando isso. Tem uma troca, né? Bom, porque legal. Também tem que ter as coleções, essa preocupação, que tem que ter a personalidade da pessoa impressa no produto. Porque assim, não adianta eu querer oferecer pecinha bem pequenininha para uma pessoa que é extravagante. É igual para mim, assim... Eu tenho peça pequena, mas faço composição. Então, assim, a gente tem que criar a personalidade da pessoa em cima da criação. Por exemplo, se eu for criar uma coleção para o Fábio, eu não posso trazer, assim,
gravata, sapato social, se ele é da galera hard. Então eu tenho que fazer alguma coisa que ele se identifique e possa colocar a assinatura dele falando, isso aqui tem a ver comigo, né? E é muito legal que da Giovanna Antonelli e da Ana Hickman dá pra saber exatamente, a gente olha a peça e fala, isso aqui é da Giovanna, isso aqui é da Ana, né? É o guarda-roupa dela, né? Exatamente. Então se a gente abrir o porta-joia ali da Romanel, a gente sabe que essa caixinha pertence para Ana, essa para Giovanna, e se tiver um outro também vai ter a outra característica. Por quê? Eu fiz muito isso, assim, estudo de persona. Quando eu conheci as duas, a gente tentou, conversou, eu perguntei que cor você gosta, que tipo de peça. A gente mostrou, fez um laboratório, mostramos um monte de coisa que não era nem nada de coleção, era coisas da Romanel. E aí ela foi falando, isso eu gosto, isso não é. Aí daquele laboratório, eu fiz um estudo para ver assim, realmente essa peça combina com ela. É a cara dela, é do gosto dela. Às vezes a gente também faz umas apostas e ela não, naquele dia... Flopou. Não gostou, tira. Ok, não é engessado, mas só entra na coleção dela as coisas que ela gosta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então, meio indiscreta. Já teve alguma coisa que uma das duas não gostou e você lançou de outro lado e funcionou? Cara. Já. Vai ser ótimo. Então, ó... Então, continua aí com esse teu exercício. Não, mas é Lógico. porque às vezes não é a personalidade dela, Não né? encaixa. Como a gente tá falando, Ou também mas... tem, eu acho que elas são pessoas como nós. Tem dia que você olha uma coisa, você fala assim, faz aquela cara feia, né? Pra comida, por exemplo. Você queria comer capelete, você tá vendo uma dobradinha, aí você faz aquela cara. É a mesma coisa elas. Eu acho que depende do dia que ela vai olhar, ela não gostou. Então, normal. Claro, a gente que fez, fica um pouco assim, não gostou, mas estava tão bonito. Então, eu sempre sigo isso. O Martim sempre fala pra mim, segue sua intuição, seu coração. Então, um dia ele falou, segue seu coração. Então, eu sigo muito uma voz que tem dentro da minha cabeça, do meu coração, que é a aposta. Eu acho, quando eu bato o olho numa coisa que eu acho que vai acontecer, eu acho que eu desejo tanto que aconteça, que acontece, você né? põe energia pra acontecer, Sim. né? Isso é. Aí eu vou em cima. Então, empreender nas coisas dos outros, eu lembro que uma vez eu fui até um pouco assim, ácida, vamos dizer assim. Era uma temporada que tava usando só peça grande, peça com pedra, extravagância total. Aí eu fui para Paris, viajei, trouxe as ideias, as informações. Aí fizeram uma cara assim que não gostaram. Tudo com pedra, não sei o quê. Aí eu dei uma resposta mal educada. Eu falei assim, é a tendência, a pedra tá aí. Se você não quiser pôr, o seu concorrente vai pôr, né? E aí, colocou? Você me mandou eu trazer viajar, referência. trazer as referências que tá usando. Agora você não quer fazer, o seu concorrente vai fazer. A pessoa fica, tá bom, tá, né? Coloca Então, a assim, pedra, então. Então, às vezes, é por isso que eu você, falo mas assim. é que, na verdade, você tem uma autoconfiança no que você enxerga, né? Isso é muito importante você deixar Olha, muito claro, né? Você olha e entende que aquilo ali vai fazer sucesso. Tem uma percepção. Você acredita. Tem uma percepção. Então, por exemplo, tem coisas que tá na modinha, assim, que tá acontecendo, mas você fala assim, o público da Romanel não vai internalizar isso. Porque é assim, uma coisa... Por exemplo, peça de vanguarda, quando é muito assim, porque eu faço pesquisa no WGSN, lá é um mundo enlouquecedor, tem de tudo. Então você começa a ver umas coisas muito diferentonas, você fala assim, ainda não está pronto para ser lançado, porque senão você queima o produto, você queima a sua ideia. E do momento que você lançou uma coisa e aquilo não pegou, nunca mais você vai poder fazer, porque as pessoas não vão acreditar. Né? Então, se você tem uma peça que você colocou ela num momento errado, você acabou com o produto.
E com insight, porque mesmo que você traga um outro na época que ele estiver acontecendo, a pessoa vai falar assim, não, já fez isso, já não passou, pegou. né? Então tem um certo preconceito também, né? Vai somando então, barreiras, né? A gente que estuda as tendências, que está sempre lendo e vendo, você tem que saber, isso a Fabiana faz com muita maestria, assim. Ela fala, amor, vamos guardar que ainda não está na hora de mostrar. Porque às vezes você pode queimar uma coisa super legal porque a pessoa não entendeu. Porque moda é quando tá todo mundo usando. Sim. Mas se você lança primeiro, você pode ser bem sucedido, você pode também tomar uma pedrada, né? Porque se não acontecer, você queimou. Mas eu acho que tudo também é muita experiência, coisas que a gente já viveu bastante na rua, informação de trocar. Uma coisa que é muito rica é trocar ideia com os distribuidores, e na ponta, né? Tem que olhar na ponta. O balcão, um laboratório fantástico. Hoje a pessoa estava fazendo um atendimento, a mulher falou assim, eu não gostei disso. Aí eu falei, aí eu abracei ela e falei, o que você não gostou? Conta pra mim. Porque eu quero entender o que ela não gostou e perguntar o que ela gostou. Uhum. Porque dali eu já tenho um caminho também. Então, as visitas, o bate-papo não é só um bate-papo, é um laboratório, né? E falando um pouco de Mônica, eu imagino quantas peças você tem na sua casa. A gente fica imaginando quantas maletas a Mônica tem. E cada dia você tá com um look diferente. Sim. E você separa um tempo, um dia anterior, você separa como que é isso? Faz essa pergunta, é engraçado. Assim, eu como moro em São Paulo, todo dia tem uma obrigatoriedade que é olhar a temperatura, porque não é o que eu quero usar, é o que eu preciso usar, porque cada dia lá naquela cidade é um clima. Então eu chego do trabalho, aí eu olho a temperatura, amanhã vai fazer frio. Então eu vejo o que eu vou vestir, eu já deixo o meu look separado. Então eu separo o casaco, a bota, a calça, deixo... A minha sobrinha dá risada porque eu penduro no cabide e deixo pendurado no fechador do guarda-roupa. Aí ela fala assim, tia, é tão engraçadinho porque porque eu acordo cedo, que é longe do escritório da minha casa, né? É uma viagem. Então, eu já deixo tudo organizado, que eu acordo cedo, já pego tudo e pronto. E aí, quando eu monto meu figurino, eu já vou lá e escolho a joia. E todo dia é diferente. Todo dia. Todo dia é diferente. Porque todo dia eu faço a composição. Novo, igual vocês brincam na vitrina, eu brinco. Aí o povo fala assim, você tinha que postar no Instagram o seu look do dia, todos os dias. Porque assim, porque pra você é muito fácil, mas pra gente não é. Então, acho legal você compartilhar inspiração. A inspiração que inspira o head design, olha só. As minhas misturas, por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, é um anel só? Não, são 7. Né? 7 aliancinhas diferentes que tem uma harmonia e você forma uma peça só. Aí, como eu ia vir pra cá, não posso ficar trazendo um monte de coisa, eu só vou ficar hoje e amanhã, né? Já trouxe em você, então. Eu montei um look e eu falei, vou colocar uma coisa simples, né? Assim que não tem interferência de cor, porque aí, ok. E aí também separei amanhã a roupa que eu vou na apresentação e o look e a composição. Outras joias. Outras joias. E essas, por exemplo, como que você... eu não teria essa visão. Essa ousadia. Essa ideia. Tá lindo, né? Exatamente, fica lindo. Eu não ia saber se estaria na moda. A Ana tá com 3, ó. Minha mãe tá com quantas ali? A Ana tá misturando prata e dourado. Tá. Como que a gente faz? Primeira coisa que você tem que fazer é assim, se você tá se sentindo bem, que nem a Iona, ela não tá aqui, mas assim, ela tá ali, mas ela tá com um casaco bafônico. Então, assim, aquele casaco conversa com ela, então ela vai conversar com a personalidade dela. Então, por exemplo, eu não gosto de... Você nunca vai me ver de conjuntinho, um parzinho, tudo arrumadinho, porque assim... Não é muito minha cara. Então, primeira coisa, para você fazer sua escolha, tem que ter sua personalidade. Porque eu uso tudo isso e para mim é como se eu tivesse só com uma.
Mas tem gente que se colocar isso fica se sentindo mal, assim, parecendo árvore de Natal. Então, assim, eu não tenho esse problema, né? Porque eu saio pra brilhar. Então assim, eu coloco, vou pondo, aí eu vou fazendo as brincadeiras. E aí vai mudando. Cada dia eu uso de um jeito. Os únicos que eu não tiro muito são os de bolinha, porque... como eu durmo com ele, né? E o pessoal da fábrica vai ficar bravo comigo. E eu tomo banho e durmo e tudo com os pequenininhos, porque eu não fico tirando todo dia. Mas assim, a sua escolha, eu acho que tem que ser feita assim. Você vê o que você tem e dentro do figurino que você vai colocar. Então, você vai colocar um figurino todo jeans. Aí, você tem uma peça azul? Tem. Então, vamos colocar esse azul, vai chamar atenção, e aí você faz a mistura que você se sente bem dentro do contexto. Por exemplo, no seu caso, né, que você veio viajar, esse cordão é muito bom, porque você pode só trocar o pingente. Sim. E aí amanhã você já estaria com outro look, né? Sim, esse colar, esse cordão é super versátil, porque você pode pôr com pingente, você pode pôr só ele e um fio que nem você tá usando mais longo. Você faz a brincadeira. Aí as pessoas são bem engessadas, falam assim, gente, mas pode misturar dourado com prata? Deve. Porque você cria looks diferentes. E cada dia você vai pondo... Porque mulher é assim. A gente nunca usa a mesma coisa sempre. Você tem uma calça e uma blusa. Você nunca põe os parzinhos sempre a mesma. Você vai mudando. Não muda sapato, que nem o Rodrigo vai viajar. Ele fala assim, eu só levo um par. Não, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu trouxe 3 sapatos, porque eu não sei se eu vou querer mudar o figurino. Então, assim, a gente tem uma cabeça, assim, divertida, né? E eu acho que os looks é isso. Então, assim, mas eu vou perder tempo de me montar, de separar um tempo para escolher as coisas. É assim, eu trabalho com isso. Todo mundo olha para mim. Então... Eu acho que imagem é o mínimo que você pode fazer para se apresentar para a pessoa, é estar bem, né? Harmônico. Então, eu acho que isso... Todo mundo vai se inspirar nos seus looks, né? Então, eu chego no escritório, as meninas falam assim, deixa eu ver o que você tá usando. É engraçado, então vira meio que uma mania de ficar olhando para mim. E tem até um menino do outro departamento financeiro, eles são super certinhos. Ele fala assim, nossa, eu acho o máximo que você é harmônica, você fica tudo combinando, tem as suas composições. Aí eu falo assim, eu tenho as coisas, eu tenho as cores, eu faço a mistura. A gente costuma dizer aqui que a melhor maneira de vender é usar a peça, né? Eles querem tudo que a gente está usando. Exatamente. Isso é uma dica de ouro. Se você tá com uma peça, por exemplo, no seu balcão, que todo dia ela tá morando na mesma casinha, muda ela de lugar, põe uma pessoa para olhar, porque a pessoa não olha só a peça, ela olha a sua luz. Então ela fala assim, nossa, eu não sabia que esse pingente era maravilhoso assim. Pode usar com várias coisas? Pode. Então você também vai ensinando as pessoas a fazerem as misturas. Com a maleta Lógico também, né? que tudo tem que ter harmonia, né? Você tem que ver se você tá bem daquele jeito. Que nem, eu vou trabalhar de bota prateada, pra mim é igual se eu tivesse de bota preta. E aí você coloca dourada, coloca a joia dourada. Coloca. Porque eu já sou mais simples, você ia pôr assim, tudo prateado. eu ia pôr tudo, tô com prato, eu ia pôr tudo prato. Olha como é a minha cabeça. Só pra você visualizar, posso pôr um suéter preto, uma calça preta e uma bota prateada. E os acessórios eu posso misturar ouro com prata ou posso só colocar dourado. Sabe por quê? Porque, segundo ela, o cliente não vê a peça, o cliente vê a sua luz. É verdade. Cara, essa eu vou botar nos meus treinamentos, tá? É verdade, todo mundo. Você se encanta com as pessoas porque primeiro você olha o figurino dela. Mas aí ela começa a falar, você vai ficando encantado com o conteúdo que ela tem, que é a nossa alma, então é a nossa luz. E aí você começa a identificar símbolos na pessoa daquela luz que você vê. Sim, e aí você quer pra você. Lógico, eu quero trazer isso comigo. Fantástico. E todo mundo é luz, né? Nós somos estrelas. Tô entendendo tudo agora, tô entendendo tudo. Nós somos estrelas. Nós somos estrelas. Nós somos feitos de pó de estrela. Então, a gente nasceu para brilhar.
e para fazer a vida das pessoas serem fantásticas. Você sabe o que você vai fazer hoje, Mônica? Não. Sucesso. É. Eu acho que a gente chega aqui ao nosso ponto aqui crítico, né? Que a gente pode ficar... Eu e você, né, Mônica? A gente vai ficar batendo papo. Não, só pra gente dar uma pitadinha, o que a gente pode esperar dos relógios, Mônica? Essa vinda dos relógios. Os relógios é um produto que estava muito no imaginário das pessoas, muito forte, assim, elas queriam muito, porque assim, as consultoras sempre querem coisas diferentes para aumentar o número a cartela de clientes dela e tudo mais. A Romanel é uma empresa de joias folheadas, certo? Prata, a gente está entrando por esse caminho de relógio. Mas imagino que os relógios vão compor um mix de produtos, vai ser assim, mais um produto na Romanel para agradar seu público, né? E assim, tá tendo um carinho muito grande com eles, né? Assim, estamos desenhando mostradores muito interessantes, então assim, tem bastante novidade por aí. Não quer falar, né? Você sente que ela tá ali segurando tá tentando, a informação, galera. né? Ela não quer falar, né? Conseguimos algumas coisinhas. Mas assim, eu acho que vocês já fizeram o lançamento. Já. Sim. Foi um sucesso. E eu digo assim, que é igual o pãozinho quente, né? Todo mundo quer. E aí, e foi legal porque eles vieram com uma cara bem diversificada. Tem para todos os públicos, né? E claro, agora a Romanel vai fazer essa análise também de quais produtos mais agradaram, posso ir por esse caminho, porque pra gente é um caminho novo, né? Um voo cego, né? Teve todo um estudo, né? Sim. Anterior ao lançamento, já faz muito tempo que está sendo feito pesquisa em cima dos relógios, e agora concretizou, né? Então daqui para frente estamos esperando a próxima fornada. Borboletinhas, elas vão voar para sempre, né? Para um lugar disso que a gente nem imagina. Então os relógios vão com ela, né? Eu penso assim. Eu acho que as pessoas podem esperar, porque vai ter muita coisa legal. Estamos ansiosos. Sim. Tem alguma mensagem para deixar para o pessoal? O que você gostaria de dizer para a gente encerrar com uma mensagem positiva? Sim. Acredite sempre em você e na sua intuição, porque ela guia você para o caminho do sucesso. Muito obrigado, Mônica. Obrigada. Parabéns. Para nós!